Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla. Eu sou Caroline Nicole, do terceiro semestre de Publicidade e Propaganda da Universidade Católica de Santos. E eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do quinto semestre da Universidade Católica de Santos. E hoje nós vamos trocar um papo sobre produção de documentários com o nosso convidado Rodrigo Samia, que é diretor e diretor de fotografia. O Rodrigo já trabalhou em diversos projetos como 200 Minutos, além de receber menção honrosa no Festival de Cinema da Califórnia. Além de carregar diversos prêmios e festivais em sua carreira, como melhor curta-metragem em 5 festivais brasileiros e seleção oficial no Festival de Busan, que acontece lá na Coreia do Sul. Nós vamos bater um papo com ele logo após a vinheta, e no final ainda temos algumas recomendações de filmes para você assistir no cinema nessa semana. Então pega a pipoca, que o Cine Orla já vai começar. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer te receber aqui. Assim, o cinema, ele é uma arte muito delicada, né, digamos assim. A maioria das pessoas que trabalham com cinema, ou até o público comum, eles se lembram da primeira vez que eles entram na sala, eles se lembram daquela experiência imersiva. Então, como você começou no cinema? Como foi essa primeira vez? Contando assim mais sobre você e sobre como você desenvolveu essa carreira linda que você tem. Ah, legal, obrigado. Não, primeiramente, agradeço pelo convite, né? Senhora, aí, tô achando muito massa, porque eu vi outros. Foi com o Rodinei, né? Com o Márcio. Com o Márcio, muito, muito legal. Prazer. A minha primeira experiência, você diz como da infância? Sim, sim. Qual foi o momento que você soube que queria trabalhar com isso, que era aquilo? Olha, difícil pergunta, porque eu tenho a referência do meu pai, que ele assistia muito, ele chamava filme de Bang Bang, né? Que é o western, né? E quando ele colocava na TV isso, não tinha quem... Pô, pai, quero ver um desenho, alguma coisa. Ele, não, depois do filme. Ele amava. Então a gente acabava assistindo junto, né, na sala. E eu acho que foi minha primeira referência. Agora, de feitura, né, de inserção na área, foi... Eu filmei algumas coisas que eu vim da música, então... É uma onda, né? Acabou uma, entra outra. Literalmente uma onda. É uma onda, assim, né? Não tenho... Pra falar bem a verdade, eu não tenho essa coisa da infância tão... Que eu já vi gente de forma bem fervorosa, assim. A minha referência, eu acho que é meu pai mesmo. Da infância. E depois me chamaram pra fazer um making-off de um longa-metragem, né? E na época eu fazia fotografia still, né? Fotografia comum. E falou, pô, você não quer fazer? E tal. Eu falei, vamos lá. Eu, um amigo meu que também era fotógrafo. E ele chegou na hora e falou assim, faz assim, Samia. Eles me chamam de Samia. Em Curitiba, isso. Eu estudei lá. E ele falou, faz o seguinte, você faz o vídeo e eu faço a fotografia still. Os dois eram fotógrafos. Porque ele vai precisar de um vídeo e tal. Eu falei, beleza. Aí fazendo sem saber como era aquilo. Aprendendo na hora, na aprendendo, raça. No próprio making off. E foi isso, fiz o vídeo, daí o diretor falou assim, pô, legal, tem como você editar isso e mandar pra gente? Porque vai pra RPC, que é a filial da Globo em Curitiba, né? Nossa, que legal! E eu peguei, falei, pô, que legal, daí fui montar lá, nervoso, falei, pô, será que eu tô fazendo certo? Engraçado que a música, ela me deu esse ritmo, né? Do beat, do corte. Coloquei uma música de fundo, uma trilha, aí eu fiz a cor sem saber o que era fazer a cor de um filme. Não é que entreguei lá, pô, o diretor ainda ficou bravo, porque falou assim, pô, o make-off ficou melhor do que o filme e tal, ele ficou bravo e tal, com o pessoal que deu. Mas foi engraçado e pra mim foi até um elogio. Eu falei, caramba, será que dá pra trabalhar com cinema, né? Aparentemente dá, né? E aí a filha dele, eu já tinha quase 30 anos aí. Não, foi antes, 20 e poucos anos. 25, 26. A filha dele, que era atriz desse filme, falou assim, pô, Samia, por que você não faz a faculdade de cinema? Eu falei, pô, sei lá, já tô com 20 e poucos anos de cinema. Eu falei, onde tem essa faculdade? Em Curitiba existe isso? Ela falou, tem a FAP, é uma estadual e tal. Eu vou tentar. Aí passei, fiz a faculdade e comecei a me inserir mais na área, assim. Já trabalhei, depois que eu fiz esse make-off, fiz alguns trabalhos, mas foi a minha inserção, assim. Que interessante. Confessando aqui, né, do backstage que a gente teve de uma conversa antes da gente entrar aqui pra gravar, claro. Eu tinha te perguntado sobre o seu nervosismo, como você ficava na produção, né, depois que você começou a ir nos seus trabalhos grandes. Como você encara hoje em dia, né, o Samia
de antes que fazia, ficava nervoso, e agora como é que é pra você, nesse momento, fazer as suas edições, fazer os seus filmes, como você se sente, assim? Cada filme, ele é um filme, lógico, mas eu gosto muito do processo. Quando a gente tem uma pré-produção, que é quando a gente senta com a equipe, a gente chama cabeça de chave, né, que seria a direção de fotografia, direção de arte, produção. A gente chama de guarda-chuva, né? A produção é que fica retentora do dinheiro, vamos dizer assim, né? Que vai ver a logística e tudo mais, ver se é possível a gente alocar certa câmera, certa lente, enfim. A arte, ela vai ajudar na composição visual, né? De cores, texturas, vestimentas. E a direção, ela vai realmente direcionar o filme, né? Para onde que ele quer com esse roteiro, né? Ou ela. E como diretor de fotografia, o meu papel seria ajudar na leitura visual desse roteiro, desse filme, né? Então, como essa luz vai estar posicionada, né? A luz, ela deve narrar. Não tem que ser simplesmente você colocar a luz. Ah, legal, parece até uma luz do sol, mas é de dia, tem que ser uma luz do sol. É à noite, qual a posição disso? É uma luz difusa, é uma luz dura, né? Então, quando a gente tem esse pré-preparo, por mais que a gente tenha experiência depois de um tempo, claro, muitas vezes a gente faz experiência, porque às vezes tem algum probleminha no set, não, beleza, mas dá pra resolver aqui assim, porque já passou por esses problemas, né? Uhum. Então, como eu estava te falando antes, a gente se defende, né? A gente eu crio um mapa de luz antes de rodar, mas eu já vou com um plano B também. Pô, se der algum problema aqui, eu posso resolver dessa maneira, né? Sim. Porque o tempo é dinheiro, né? E se eu atraso, a produção vai ficar louca comigo. E é basicamente isso, eu acho, né? Eu acho que é mais nesse... Então, é uma questão de nervosismo. Quando a gente está bem preparado, eu acho que nervosismo sempre dá um pouquinho, né? No começo, os primeiros planos... Ele fez uma barriga gostoso também. Pode ser algo bom. Você não tem sentido, né? Depois. Sim. É bom ter esse nervosismo. Mas como eu havia dito antes, o nervosismo eu acho que me dá mais quando eu recebo o roteiro, quando estou sozinho. Mas é um nervosismo bom de falar assim, poxa, que legal, projeto novo. É a ansiedade do vou fazer agora. A ansiedade, cada projeto pra mim, entra muito. Pô, essas são as coisas certas, tende a dar certo, né? É o que normalmente acontece. E se em volta tiver muito turbulento e tal, faça o melhor possível da sua parte, assim, né? Se prepare. E isso que é o importante, eu acho, de tudo. Mas, foi muito turbulento esse set e tal. Beleza, termina ele. Faz ele, sabe? Ele ser maravilhoso, nem que seja pra você. Quando o resultado vier, os festivais aparecerem, e você, sei lá, por mais que não ganhe prêmio, mas está sendo ali exibido, né? Porque a pior coisa é você fazer um filme e ele ficar na gaveta. Sim. Né? Então é importante. A gente faz para o público, né? Para outras pessoas, compartilhar essa sensação, né? Com os outros. Eu acho que é a melhor parte, assim, de fazer cinema. Sim. Aproveitando essa leva das coisas que você disse pra gente, que você mencionou de que às vezes a pessoa chega no set muito animada, você
Não, é ótimo Nessa- estar animado. Sim, não, mas nessa euforia de... Dando exemplo de gostar do que faz, né? Porque É. a gente tem que gostar do que faz. É, O que, antes de você começar na fotografia, o que era fotografia pra você? E depois que você começou, hoje em dia, o que é fotografia pra você agora? Como você enxerga a sua profissão hoje? ótima pergunta. Porque pra mim era um mistério a fotografia. Porque eu aprendi sozinho fotografia. Engraçado que, pelo menos na época que eu comecei, os grupos de fotógrafos estilos, quando eles sabiam de alguma técnica, eles escondiam. Eles não diziam como fazer. Pô, que legal, como é que você fez isso? Você fala, não, mas é um segredo. Isso me deixou, eu falei, como assim? E não tinha internet, né? A gente tinha que caçar livro para fazer isso, né? Que nem os maias e os astecas. Quase isso. Isso quando eu comecei, né? E depois já logo entrou esse boom de tutoriais no YouTube, né? Mas o conhecimento vinha através dos livros, ou, sei lá, do próprio cinema. Você analisava, imaginava como aquilo era feito. Você começa a descobrir que a direção de uma luz você consegue identificar a partir da bola do olho, né? Da pupila. Você vê aquela luz, ele sabe se ela está vindo de lá, de cá, se ela é difusa ou não, se vem de uma janela, né? Então era um mistério para mim, porque eu não tive mentores, né, que estavam ali me ajudando e nem tinha condições financeiras para pagar, né? Então eu tinha que correr com as armas que eu tinha, né? E aí depois comecei a estudar e quando entrei na faculdade, acho que a experiência faz isso, né? A gente faz muito uma coisa que a gente fala assim, é que nem, sei lá, uma pessoa que nunca mexeu no computador, sei lá, vovô. É que nem ser estagiário. Tem horas que tanto você faz isso, faz assim, já tá resolvendo tudo, né? Então são repetições, né? Então a gente pega a câmera, filma, traz pra ilha de edição, monta, mostra para as pessoas que você conhece, fala, pô, legal, mas seja sincero, pô, não gostei daquela parte, legal. Aí volta, edita de novo, não ficou legal, volta para filmar de novo, traz para edição, arruma, mostra para um pessoal, repetição. Conforme você vai repetindo isso, você consegue encontrar até a sua própria linguagem no filme, né? Então, é isso, é fazer filme. Não adianta achar que vai cair uma luz do céu e falar, agora eu sei fazer filme. Não, pega a câmera, encaixa a lente e vai rodar. Sem medo. Sem medo. Tem que Sem ser, medo. arte tem que ser sem medo. A Mas arte tem que ser estude, isso. o importante é isso, mas tem que estudar. Porque eu vejo que, inclusive alguns alunos meus, eles pensam, pô, queria fazer um filme mais assim, Lars von Trier, não sei, a câmera quebra eixo. Eu falei, poxa, mas vamos aprender o clássico primeiro, poxa. Sim. E você vai entender por que você está quebrando e onde, né? Qual o sentido de você quebrar o eixo, né? Porque tem um sentido. Tem um sentido até habitual, de tanto que a gente assiste filme, a gente acostuma com aquele determinado plano. O jump cut, antigamente, era visto com estranheza. Hoje em dia, nas redes sociais, é normal. O youtuber, ele corta toda hora pra ele Sim. mesmo, no mesmo plano, né? Não precisa nem
encher o eixo em 30 graus ali já direto, Só né? corta os 30 segundos ali no CapCut e tá certo. É Já. isso. Corta essa fala, já pra ele mesmo. Né? Não tem insert, né? Não tem... Enfim. Mas é isso. Eu acho que fazer cinema é repetição. Repetição, experimento, até você se encontrar, né? E inovação. Renovação. E eu acho que, assim... às vezes a gente cai nesse... E eu já usei muito esse termo, não tem problema. A gente acha que algo é novo, né? Mas foi feito em 1940, que ele já foi experimentado, né? Em 1940. Ou sei lá, não sei quantos anos atrás. Então são os pioneiros que estão lá atrás. Então quando a gente conhece a história, conhece o clássico, a gente pode chegar aqui e fazer o que quiser com o filme, né? A gente pode quebrar eixo, a gente pode renovar, né? Trazer uma roupagem nova, né? Eu acho que é isso. Porque às vezes a gente vai pretencioso, né? A gente fala assim, não, vou fazer o melhor cinema. A gente tem que ter um pé no chão. Ser um pouquinho mais humilde. Vou ser o novo Hitchcock. Nossa. É isso. E a fotografia, como você tinha perguntado, no começo para mim era um mistério, porque eu não tinha mentor. Bonita, né? A sua história é muito bonita, né? Com começar sozinho, depois conhecer pessoas e depois ir nesse ciclo é muito bonito. E ser grato a isso é muito importante que nós sejamos gratos aos professores, né? E assim, pensando agora nos jovens ingressantes nessa profissão,
outros sempre somos comunicadores. É isso, a gente consegue levar para frente as nossas ideias e fazer com que o set funcione de forma orgânica. Ah, é bem legal. Olha, não vou te interromper, mas eu queria puxar um pouco para outro lado. Eu queria te perguntar mais sobre o seu trabalho. Assim, eu queria saber para você, nesse ramo de fotografia, filme, direção de fotografia, quais os seus trabalhos você acha que são mais relevantes? Assim, se é uma pessoa que não te conhece, quiser conhecer o seu trabalho, qual seria, o seu trabalho que você ia apresentar para ela? Falar, eu fiz isso, assiste. Tem alguns. Se Transformar, que eu acho que é um filme que eu adorei fazer, adorei o resultado. E eu acho que trouxe alguns prêmios relevantes para nós. Foi esse de Busan, ele passou pela Mostra de Tiradentes, ganhou o Santos Film Fest como melhor direção, melhor filme. O Curta Santos também, melhor filme. Ele foi para a Austrália, foi... Nossa, enfim, viajou o mundo. Viajou o mundo, né? E que eu sou muito grato, foi a Renata Carvalho, que foi a protagonista, né? Junto com a Pri Ribeiro e um elenco. Do cinema internacional que já existe aqui? Ou adicionaria coisas aqui que tem lá? Eu adicionaria o tempero brasileiro, lógico. O nosso D&D, né? O nosso D&D não tem pra ninguém. Mas é um filme magnífico, né? De forma, assim, pensando de forma importante, né? Da importância do filme, né? De falar dele. Mas é magnífico a gente ter levado o Oscar, né? Sim. Que representatividade, né? Nosso primeiro. Nosso primeiro. Então eu acho que isso realmente vai abrir portas, já está abrindo portas, né? O audiovisual tá num boom agora, né? Todo mundo quer fazer filmes, né? Quer aprender audiovisual, quer saber não só apertar um rec, mas expor bem uma câmera, trabalhar as cores e tal, e narrar, né? Contar a sua história, né? Conversar com o outro, né? De forma visual e auditiva. E eu acho que é o tempero, eu não sei explicar, porque assim, eu acho que tem a linguagem norte-americana que ela já está inserida no mundo, né? Que é o cinema hollywoodiano, né? Que é o blockbuster. Mas o filme brasileiro, ele
ele tá entendendo sua linguagem. Ele tem a linguagem própria, né? Eu acho que desde Cidade de Deus, aquela câmera na mão, Central do Brasil, né? Walter Carvalho, que fotografou cenas maravilhosas, né? Com a Fernanda Montenegro. Ele iluminou a cena só com velas, né? Na procissão, coisa linda. Então, eu acho que até as novelas estão mudando, né? Essa visão, né? As novelas estão mais cinematográficas, né? Os planos são melhores pensados, né? Não é simplesmente... A gente às vezes entendia a novela da cozinha, né? Já sabia o que estava rolando lá de história só de ouvir, sabe? Aí no máximo corria para ver, ai meu Deus, não acredito. Mas hoje em dia não é narrativo, né? Um plano não é um plano qualquer, não um plano avulso só para... Aquele plano, ele narra, a luz narra, a interpretação, a gente segura mais a câmera no rosto, né? Para mostrar a expressão. Então, eu acho que o cinema brasileiro, ele tem sua potência, não é só corte em cima de corte, né? Para maquiar nada, ele é muito bem elaborado. E a gente tem uma galera aqui no Brasil que é fera. Você incluso. Um dos mestres da nossa fotografia. Obrigado. Cientista ainda. Estamos representando. Estamos sempre aprendendo, né? Tem que ser humilde, tem que lembrar. Legal. Senão vai pensar que vai ser o novo Hitchcock, né? Já era. Olha, infelizmente nosso orçamento só cobria até aqui, tá? A gente vai ter que ser. Não creio, poxa. Tem que planejar melhor essa logística, né? Vamos pegar uma Alex, ela é baratinha, só uns 2.000 a diária. Quase nada, a gente Quase pega nada. 2 ainda. Nossa, isso aí a prefeitura paga. Tá na prefeitura aí, pelo amor de Deus, a gente vai ficar se preocupando com isso, né? Vamos ter que fazer uma manifestação. Tem que fazer. A greve do cineasta. A greve do cineasta. Faça alguma coisa. Vai com claquete. Não precisa nem com uma claquetezinha batendo. Vamos. O computador, né? Ligar o chat GPT ali. Ó, o meu roteiro. Muito obrigada por ter nos recebido hoje aqui. Foi uma aula enorme, tudo que você falou. E a gente gostaria de saber se tem, né? Como saber seus próximos projetos, suas redes sociais, um lugar que você informe isso. Queremos contato, queremos ficar de olho, porque nós ficaremos de olho nos próximos projetos bem de perto. Pô, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. E quanto às redes sociais, tem @SamiaRodrigo no Instagram e meu site, rodrigosamia.com. Perfeito. O spoiler dos próximos projetos, queremos saber. Um spoiler. Ainda não tenho nada muito concreto para falar, mas estou fazendo bastante trabalhos com produtos de publicidade. Produtos publicitários. Meu trabalho! Sem filmes por enquanto, então. Pra breve não, ainda não. Ah, tá bom. Pra breve ainda não. Mas queremos de olho, até. Tá bom, obrigado. E aqui vão as recomendações de filmes para você assistir no cinema nessa semana. O Contador 2. De volta à ação em Um Contador 2, Christian Wolff é recrutado pelo agente do Tesouro americano Mary Beth Medina para resolver mais um caso perigoso após o ex-chefe de Wolff ser assassinado por criminosos desconhecidos. Para solucionar o mistério dessa morte, Wolff pede ajuda de seu irmão distante Brax e novamente usa seu brilhantismo e seus métodos ilegais para entender esse quebra-cabeça enigmático. Quanto mais próximo os três se aproximam da verdade, mais ameaças surgem, com um grupo de matadores profissionais e altamente letais fazendo de tudo para impedi-los. Until Dawn. Until Dawn é um longa inspirado em um jogo de videogame de mesmo nome. Na trama, um grupo de amigos adolescentes decide passar um fim de semana em uma estação de esqui, onde tem uma cabana isolada em Blackwood Mountain, Canadá. Um ano após o desaparecimento misterioso de duas irmãs gêmeas que faziam parte do grupo. No entanto, o que era para ser uma noite comum em um feriado descontraído acaba se tornando uma verdadeira cena de terror, pois um serial killer começa a rondar as proximidades por onde eles estão até começar a persegui-los, colocando a vida do grupo em risco. Looney Tunes, o filme, O Dia que a Terra Explodiu. Gaguinho e Patolino lideram uma batalha contra alienígenas. Os personagens do clássico desenho se tornam a maior e única esperança da Terra diante de uma invasão extraterrestre, tornando-se heróis quando suas trapalhadas dentro de uma fábrica de chicletes do bairro revelam uma tentativa secreta de controle mental alienígena. Lutando contra os inimigos mais improváveis para acabar com o plano secreto de dominação das criaturas, os dois precisam encarar outro desafio: conviverem de forma tranquila sem enlouquecer um ao outro.
Contra todas as expectativas, Gaguinho e Patolino precisam salvar o mundo de uma ameaça aterrorizante, criando o próprio plano infalível nessa aventura hilária e perigosa. No posto Cinearte, de 24 de abril até 30 de abril, Luiz Melodia, No Coração do Brasil. Dirigido por Alessandra Dorgan, Luiz Melodia, No Coração do Brasil, é um documentário que busca celebrar a vida e obra do cantor e compositor brasileiro Luiz Melodia. A produção conta a história do artista que, ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas do mercado fonográfico e cultural brasileiro. Com materiais raros e inéditos de arquivo, também reflete a importância cultural do seu legado e de cena musical ao qual ele contribuiu desde os anos 70. Com uma narração em primeira pessoa, o documentário coloca Luiz Melodia para contar sua própria história e trajetória da infância aos palcos. Os altos e baixos da carreira se encadeiam com performances ao vivo de canções marcantes do cantor. Esse foi o Cineaula da semana. Hoje conhecemos um pouco mais sobre produção e fotografia com o mestre da fotografia aqui de Santos. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais.